Olá, meu povo do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo inteiro. Um prazer imenso estar com vocês nesta noite para mais um episódio sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Quero tratar com vocês acerca do artigo 3º. E no artigo 3º tem uma coisa muito importante para todos nós brasileiros. Ele diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais, inerentes para a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. No seu parágrafo único está escrito o seguinte: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de morada ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. O artigo 3º, ele não poderia ser citado se antes ele não colocasse a questão da integridade, ou seja, do direito integral. Que o direito integral é justamente a base de todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando ele começa a ser escrito, o artigo 3º, ele diz que a criança e o adolescente, eles gozam, ou seja, eles necessitam, precisam, e por isso é um prazer que eles recebam da parte do governo, da parte da comunidade, da localidade onde ele mora e principalmente da sua família, todos os direitos fundamentais que lhes cabem. Para isso, esse estatuto foi baseado também na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 traz sobre os direitos fundamentais e é muito importante conhecermos. Bem, o que é realmente esse conceito acerca dos direitos fundamentais? Quem são esses direitos fundamentais? Quais são? Para que servem esses direitos? Por que eles existem em prol dessas crianças e adolescentes? Quais são os motivos? No primeiro episódio, se você já vem nos acompanhando, você deve ter observado que eu falei muito sobre a miserabilidade das famílias no passado, a questão do atraso que o Brasil sofreu para poder chegar ao entendimento que possui hoje acerca do conceito da criança e do adolescente. Antes o Brasil não tinha essa visão, não tinha esse entendimento do que era ser uma criança, qual o significado de um adolescente. E pasmem, até hoje, os adolescentes ainda não conseguem ser tão compreendidos e tão vistos como necessários e importantes na questão familiar. Muitas vezes eles são chamados de aborrecentes, de pessoinhas difíceis, são assim tratados como se eles fossem um problema da casa. Mas na verdade é que o adulto ainda não sabe como lidar com o adolescente. Se o próprio adolescente ainda não sabe lidar consigo, imagine quem está do lado de fora, que é o familiar deste adolescente. Então o adolescente ainda caminha a passos curtos para ter um entendimento muito melhor quanto aos seus cuidados, à sua educação, a forma de lidar com as suas razões, porque ele tem muitas razões, a forma de lidar com as suas faixas, com os seus níveis, porque ele passa por uma transição que o adulto não percebe, mas é muito dolorosa. E enquanto isso, ele vai crescendo e muitas vezes tomando decisões
que não seriam viáveis para a sua própria saúde mental, física e emocional. Mas nós vamos falar um pouco sobre direitos fundamentais, porque é o tema principal do nosso segundo episódio sobre o ECA, e eu acredito muito que você, após participar deste vídeo, assistir, você entenderá uma dinâmica muito importante. E com certeza, se você já assistiu o primeiro episódio, que está bem dividido lá no feed do @jufrancastrj, você já começou a compreender os motivos que levaram à existência do ECA, que já tem mais de 34 anos aqui no nosso solo brasileiro. O que realmente significa isso? Quer dizer direitos fundamentais. O ECA, ele é um documento que traz a doutrina da proteção integral dos direitos da criança. Ele coloca a criança e adolescente como sujeitos de direito com proteção e garantias específicas. Então, não são quaisquer garantias, mas elas são específicas, ou seja, inerentes às suas faixas etárias. Para isso, ele deixou princípios fundamentais para que as pessoas, ao ler e também se aprofundarem, pudessem entender essa dinâmica. Dentro de um princípio do interesse do menor, que esse foi o primeiro aspecto, para que todas as decisões fossem tomadas de acordo com a necessidade da criança e do adolescente. Então, tudo que o ECA procura organizar é justamente para que todas as crianças e adolescentes sejam tratadas como eles merecem, como realmente deve ser dentro de uma família, dentro de uma sociedade como a nossa, que é gigantesca. Então, eles precisam de quê? Logo de primeira tacada. Precisam de cuidados adequados, sendo tratados por seus responsáveis. Eles precisam, em segundo plano, de que eles sejam tutelados com absoluta prioridade. Eles necessitam de carinho, de serem seres tratados com afetividade, com respeito, com amor, e não podem ser negligenciados de maneira nenhuma. Não podem ser tratados como pesos mortos dentro de casa. E eles precisam realmente da atenção, do carinho, do amor, da maravilha que é fazer parte de uma família. Na Declaração Universal dos Direitos da Criança, UNICEF, na data de 20 de novembro de 1959, as crianças ganharam este direito. E que direito foi esse? A igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Lembram que eu falei lá no episódio primeiro que, infelizmente, as crianças, quando caíam por adoecimentos ou perdiam seus entes queridos, eles eram tratados como alguém que estava incomodando, como alguém que não fazia parte daquele espaço, e por isso eles eram entregues aos locais para que eles fossem tratados em conjunto, em comunidade, e dali pudessem ter um destino, seja ele qual fosse. Então, o direito à igualdade quer dizer o seguinte, que todos são iguais perante a lei. E dentro da UNICEF, o primeiro princípio que é apresentado, ele fala assim: a criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta declaração. Estes direitos serão outorgados por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião a ser respeitada. A criança, além de ser respeitada, ela necessita também de entender quais são os seus deveres. A criança, ao morar numa residência, ela não necessariamente precisa ser impedida de ajudar em casa. Ela pode ajudar a sua família, ela pode cooperar nas pequenas coisas dentro do lar, até para que ela possa ter dentro dela uma autonomia vista e viabilizada, para que ela saiba o que fazer quando se tornar adolescente, jovem e depois adulto. A criança não precisa ficar o dia todo deitada no sofá ou dormindo o dia todo sem que haja necessidade.
ela pode muito bem ser convidada pelo pai, pela mãe ou por seu responsável e essa pessoa que é o adulto da família lhe direcionar em pequenas coisas como recolher o lixo, um pequeno lixo, ajudar a recolher os apetrechos da mesa do café. Ela pode muito bem participar ali, saber como cozinhar, aprender, ouvir, entender até mesmo como se usa o maquinário da casa. Ela precisa ter esse momento. Ela precisa saber que esse momento que um adulto lhe chama para participar dos afazeres diários, isso significa que é um tipo de afetividade. Então, tratá-la com respeito, com dignidade, não significa não fazer nada por ela, deixá-la num canto com um aparelho celular nas mãos, comendo e bebendo, dormindo, vendo televisão, sem fazer nada. E isso trará para ela prejuízo cognitivo, prejuízo emocional, prejuízo de relacionamento. Então, o adulto é responsável, sim, pela criança e pelo adolescente. Ele necessita saber que aquela criança que está ali, ela não significa um troféu da casa, uma parte do móvel, mas ela é alguém que está sempre em união, sempre querendo carinho, sempre querendo atenção. E a melhor forma de fazer a criança participar dentro da sua casa e você ter a paz merecida que tanto deseja, já que você trabalha muito, trabalha o dia todo, trabalha a semana toda, e quando chega em casa tem aquela criança desejando o seu carinho, o seu afeto, é tratá-la de modo lúdico. É fazer com que essa criança perceba que quando você aproxima ela das suas tarefas, significa que ali você vai tratá-la de um modo lúdico, ou seja, de um modo dentro de um brincar, e ela vai gostar e vai participar e vai entender que isso agrada a você. Porque a criança nada mais deseja do que agradar esse adulto que está dentro da casa. Ela anseia por isso. Na verdade, a criança, muitas vezes, espera o dia inteiro para reencontrar esse adulto, esse responsável, esse pai, essa mãe, esse avô, esse tio, esse primo, esse irmão mais velho também, para trocar figurinhas, para falar alguma coisa, para ouvir, para ser vista, para saber que essas pessoas se preocupam com ela. Então, esse é um dos direitos fundamentais da criança, ser amparado, guardado, protegido, acolhido, ter momentos de afetividade e fazer parte de uma família. Porque uma criança, ela só se sente pertencente a um ambiente quando ela é solicitada a se apresentar. Quando ela libera este amor que ela entende que é gracioso e ela tem de volta um afago, uma palavra, um ensinamento, porque até na hora de uma correção, se você souber lidar bem com essa criança, certamente ela lhe corresponderá. Então, tudo na vida entre o adulto e a criança está muito ligado ao lúdico e também à afetividade. Os direitos fundamentais da criança são tão importantes e se fazem tão necessários que eles são divididos dentro do ECA. O ECA, ele é um estatuto que possui 2 livros. E a primeira parte mostra tranquilamente quais são esses direitos que estão elencados lá no artigo 4 do ECA. Eles dizem assim: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. No tocante à convivência familiar, eu já comecei a te falar como você vai lidar com essa criança. Porque muitas vezes nós estamos tão estressados no dia a dia, tão cansados, tão cheios de dívidas, de problemas, da responsabilidade de adultos, que nós simplesmente negligenciamos os melhores momentos da nossa vida, que é estar com as crianças. Porque quando você se dedica a uma criança, tenha certeza, sua autoestima vai lá para cima, seu cansaço vai embora, sua tristeza vai desaparecer e os seus aborrecimentos serão minimizados.
porque a criança faz toda a diferença quando ela percebe que ela é amada por um adulto. Um adulto não pode ficar comprando uma criança, achando que para que essa criança tenha seus direitos, ela necessite ser comprada. Ou seja, eu não dou carinho, mas eu dou uma roupa de marca. Eu não dou afeto, mas eu dou a ela o melhor tênis. Eu não converso com ela porque eu não tenho tempo. Se eu parar para conversar com ela, eu vou ficar muito cansado, perderei a hora do trabalho e depois, se não tiver emprego, eu não poderei dar a ela os melhores brinquedos que ela almeja. Seja no aniversário dela, seja no dia 12 das crianças, seja no Natal, no Ano Novo, seja na Páscoa, eu não poderei dar aquela mega festa a ela. Se eu perder meu tempo com ela, se eu ficar ali fazendo os gostos dela, eu vou perder meu tempo. Então, quando você pensa assim, você se limita a amar, você se limita a dar à criança o que é por direito. E o que é por direito? São os direitos que estão registrados no ECA. Direito à vida, que é de suma importância, porque a criança não pode ser negligenciada, deixada em qualquer local, para que ela não venha a ser submetida a ataques desnecessários e até mesmo acidentes que você não vai ter o entendimento de que pode acontecer pela sua pressa, pela sua forma de agir. A criança, ela não pode estar com qualquer pessoa que não sejam pessoas de confiança e de total confiança, porque os maiores abusos infantis é justamente com quem está muito próximo à criança. A criança, ela não pode ser deixada de lado em relação à saúde. Isso aí é um resfriadinho. Isso aí é uma gripezinha. Não, isso aí é uma dorzinha que ela está sentindo, isso é manha. A criança não pode ser tratada desse jeito. Para que você tenha certeza que é uma manha, você precisa ter um olhar de afetividade. Porque se ela está fazendo manha, é sinal de que há uma carência, é sinal de que há uma falta. Então, se eu dou carinho à criança, eu também dou a ela uma correção. E como é essa correção? Quando eu faço com ela os meus contratos. Quando eu digo a ela o que é certo e o que não é correto. Quando eu ensino a essa criança o que realmente ela pode ou não pode fazer. Se eu tenho uma criança e não quero conversar com ela porque eu não quero perder tempo, simplesmente essa criança será um problema para mim no futuro e eu serei um grande culpado por ela ser um problema no futuro, que não só para mim, mas também para toda a sociedade. Então, se você quer ter uma criança na sua casa, educada, maravilhosa, que conquiste todos os espaços por onde ela passar, que ela faça com que as pessoas a respeitem pelo seu posicionamento, pelo seu sorriso, por sua palavra, dê a ela o que ela necessite. Dê a ela amor, dê a ela vida, alimentação, saúde, educação, esporte, lazer. Dê a ela o sentido do que é a profissionalização. Mostre à criança que ser um profissional no futuro será o ideal para ela. Mostre a essa criança que quando ela crescer, ela tem N possibilidades num mundo tão difícil como o nosso. Mas ela terá essas oportunidades porque você estará ao lado dela para fazer isso acontecer. Você pegará nas mãos dela e a guiará pelo caminho certo. Então esta é a sua responsabilidade. Não é a responsabilidade dos terceiros, mas é a sua responsabilidade. Como família natural, como pessoas que estão com ela no dia a dia, como pessoas que moram com ela, como pessoas que são sangues diretos dela, você precisa se responsabilizar. E estar com a criança é maravilhoso, porque sempre que nós estamos com uma criança, vem sobre nossas memórias tantas risadas boas, tantas palavras, tantos encontros e desencontros que elas reproduzem, que nos fazem pensar que gostoso foi estar com o meu filho, com a minha filha. Então é preciso você despertar, é preciso você entender que a criança é muito mais do que só uma responsabilidade financeira. A criança é muito mais do que só uma responsabilidade legal. A criança é muito mais do que só uma convivência de seres dentro do lar. A criança é de suma importância. Uma criança amada
Uma criança que é bem tratada, ela não precisa ser mimada, ela só precisa ser amada. Muitas vezes as pessoas confundem amor com ser mimado. E ser mimado não significa ter educação. Ser mimado, muitas das vezes, é ser proibido de algo em prol de um amor negativo. Isso é ser mimado. Então, se você deseja que a sua criança, que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu neto seja uma criança maravilhosa, não fique mimando no sentido de destruir a capacidade dele de amar o outro, de respeitar o outro, de estar com o outro e de abrir o caminho para o outro também ter o seu próprio direito. Mostre à criança que no dever da casa existem as responsabilidades dos adultos e que esta criança precisa conhecer. Sabe qual é o maior erro de um adulto diante de uma criança? É não compartilhar com ela as despesas da casa, é não mostrar para ela como a casa vive no cotidiano, quem é esta casa, como é esta casa. Os adultos têm mania de esconder, de achar que isso não importa para a criança. E é importante sim, a criança precisa saber quanto seu pai ganha, sua mãe, quanto ganha o seu responsável. E ali ela tem entendimento que durante os 30 dias existe um orçamento financeiro na residência para que tudo aconteça de um modo maravilhoso. E caso seja uma casa que o salário é bem restrito, ela também precisa ter ciência, mas ter ciência não com lamentações, não com discordâncias, não com situações vexatórias, não com acusações e cobranças. Ela precisa saber que esta família que é responsável por ela tem um limite orçamentário e que este limite orçamentário tem um direcionamento. Por que você não experimenta fazer isso com as crianças? Por que você não dá a elas o direito de conhecer verdadeiramente a casa em que ela habita? E isso será de grande valia. Ela terá uma responsabilidade e ela entenderá o motivo de muitas vezes não poder ganhar aquele brinquedo que muita gente ganhou na frente dela. E ela não se sentirá frustrada, porque ela entenderá que a priorização foi para o sustento dela. Ao invés de você fazer da sua vida um segredo poderoso na frente da criança, tenha e dê a ela a liberdade dela saber quem é você de fato, de quem é você como pai, de quem é você como mãe e realmente como é este lidar no cotidiano desta família. Quando nós fazemos isso, nós ganhamos o coração da criança e ela entenderá que está vivendo em dignidade, que há vida nesta casa, que ela está vendo e sendo tratada pela saúde, que ela tem direito a uma boa alimentação de acordo com o orçamento da casa. Ela entenderá o quanto é valiosa essa educação. Ela saberá que há esporte e lazer nos momentos certos, quando forem possíveis, e ela entenderá que ela poderá ser no futuro uma grande profissional e até mesmo retribuir de alguma forma para esses tutores, esses familiares responsáveis, pais e mães que cuidaram dela durante a sua vida. Então é importante você pensar nisso. O que você está fazendo com as suas crianças? O que você está fazendo na sua casa? Sua vida é um segredo tão forte que eles não podem entrar? E por que não podem entrar? Abra as portas, mostre aos seus filhos, mostre aos adolescentes o que acontece de fato. Quando um adolescente ele fica a par da situação verdadeira de uma casa, na qual ele não é cobrado por isso, no sentido de que eu pago a sua escola, eu dou a sua roupa, eu compro seu sapato, eu te dou hambúrguer no final de semana, quando você quer ir para a festinha do coleguinha, eu vou lá e faço o melhor por você. Quando o adolescente não é cobrado desse jeito, e quando há um diálogo verdadeiro, em amor, em afeto com ele, mostrando a ele a verdade da casa,
Ele não te dará trabalho, ele não será um adolescente problema, mas ele será um adolescente companheiro que vestirá a camisa e fará de tudo para cooperar para que você fique bem e que a casa fique ótima. O adolescente tem muito isso. Quando você dialoga e ele entende o que está acontecendo, ele respeita. O problema é que nós adultos não respeitamos o adolescente. Tratamos o adolescente como uma criança grande mimada. Tratamos o adolescente como um rebelde sem causa. Tratamos o adolescente como se ele fosse um problema, um peso. Como se todo o tempo ele fosse só gastos, gastos e gastos. Como se ele fosse responsável. Como se ele fosse alguém que está crescendo e ao invés de entender os problemas da casa, ele cria mais problemas. Mas o que estamos fazendo para que ele entenda? O que estamos fazendo como responsáveis para que ele se aproprie deste pertencimento dentro desta casa? O que estamos fazendo para que ele seja amigo verdadeiro? Para que ele não fique num mundo ilusório, achando que pode gastar, que pode aprontar, que os pais responsáveis irão cobrir as suas necessidades, as suas vaidades. O que estamos fazendo? Que tipo de mensagem nós adultos emitimos a esses adolescentes? Para que eles possam entender o que de fato é ser adolescente. Será que quando você conversa com alguém, com outro adulto, a primeira coisa que você fala não é: nossa, fulano quando era criança era ótimo, era perfeito, agora ficou adolescente, ai, mas só me dá trabalho, nossa, ele fica isolado no quarto, ah, mas ele come muito, ele gasta muita roupa, gente, ele não sai do telefone. Então, será que não é isso que você está fazendo com o adolescente? O tempo inteiro colocando sobre ele palavras e frases negativas, derrubando a autoestima dele, mostrando que ele não passa de um problema? É isso que o ECA vem combater. O ECA vem dizendo que é proibido castigar e bater na criança. Bater como? Bater machucando, bater destruindo o seu corpo, bater fazendo com que esse adolescente, essa criança se sinta um nada. Porque existe uma coisa chamada diálogo. Para isso nós temos boca, temos fala, temos inteligências. Então nós podemos sim dialogar com todos os adolescentes e crianças que residem na nossa família. O problema é que educar dá trabalho. O difícil é que parar para olhar para uma criança depois de uma jornada longa de trabalho, inclusive numa caminhada árdua dentro do transporte coletivo, é um problema. Então, neste momento, você precisa pensar: a criança e o adolescente não pediram para chegar na sua casa. Houve uma trajetória e eles chegaram. Então, se eles estão lá, trate-os muito bem. Saiba que eles precisam de você. Precisam de você porque, apesar de serem tão espertos, inteligentes e estarem na era da tecnologia, eles são seres frágeis, cheios de vontade de serem amados, desejando a sua presença na vida deles. E é isso que você precisa começar a pensar. A responsabilidade da existência deles não é deles, é sua. Pai, mãe ou responsáveis, vocês decidiram que estariam ali ao lado deles. Por que abandoná-los? Por que os deixam? Esta é a minha mensagem nesta noite para você. Eu sou Jurema Souza, aqui do Jufrancast RJ. Peço a você que, se você gostou desse vídeo, compartilhe, salve, envie para as pessoas que você desejar, curta e acredite. Quando nós, como adultos, mudamos com esse grupo de pessoas chamadas crianças e adolescentes, tudo é diferente, tudo é maravilhoso. Acredite.